Olá minha gente, um bom dia a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco, sobre o jogo de ontem, a goleada do Bahia na Neoquímica do Corinthians, 5-1 contra a equipe paulista, a maior goleada que o Corinthians tomou dentro da sua casa, tinha sido para o Flamengo, pelo mesmo placar, 5-1, e ontem o Bahia aplicou 5-1 na equipe corintiana, um resultado que ninguém esperava, um resultado, o Bahia podia ganhar o jogo, claro que podia ganhar, o jogo é jogado, e a gente falou durante toda a semana sobre isso, durante todo esse período, de folga do Bahia, mas vencer de 5-1 e do jeito que foi, com sobra para 7, para 8, realmente incrível que o Bahia aconteceu ontem. E longe de dizer que o Corinthians jogou mal, vamos dizer que o Bahia jogou bem. Aliás, ontem eu trabalhei pela Itapuã FM, na nossa jornada esportiva, e quando foi divulgada a escalação do Bahia, 100% da torcida, ligando para a rádio, mandando mensagem, criticando o Rogério Ceni pela escalação. E eu, naquele momento, não poderia deixar passar, não poderia seguir o torcedor. Eu digo sempre que o torcedor, que é muito importante para todos nós, pela sua audiência, pelo carinho que ele dá para todos nós, mas o torcedor, ele é passional, o torcedor, ele fala aquilo que vem na mente dele, o torcedor acha que botando atacantes o time vai fazer gols e tal. E a gente tem a obrigação, com calma, com tranquilidade, equilíbrio e conhecimento do futebol, falar para o torcedor, que é a nossa obrigação, que não é porque tem atacantes que faz gols, e ontem foi provado mais uma vez essa teoria, e que o Rogério e eu defendi antes de começar o jogo a escalação, dos meio-campistas. Por que, torcedor? Porque o Bahia é um time que não tem um modelo de jogo definido. Rogério, ele pegou o barco andando, e a gente já explicou isso várias vezes. O Renato Paiva ficou aí por 10 meses, Rogério chega e já pega jogadores com essas características que estão aí. Então ele vai ter que conhecer os jogadores aos poucos, ver o encaixe de um com o outro, e ontem ele achou o ideal, aquilo ali. Eu falava durante esse período também, de que o bom jogo do Bahia foi aquele jogo contra o Grêmio, o bom modelo de jogo, com praticamente 6 homens no meio de campo, com um atacante de origem dentro do campo, mas vejam que o Bahia teve mais do dobro, de possibilidades de gol do que o Grêmio, dobro de finalizações do que o Grêmio, e ontem não foi diferente. Rogério entrou com Rezende fazendo o zagueiro pelo lado esquerdo, 3 zagueiros, Canu, Vitor Hugo e Rezende, avançou um pouco os 2 laterais, Gilberto para um lado e o Juba, que fez um meio ala com meia por ali, jogando mais, marcando o Fagner na lateral direita no campo do Corinthians. E aí vem Acevedo, um monstro em campo. Aí durante a semana eu vi muita gente dizer assim: a dúvida do técnico é Ratão e Mingote, quem vai jogar, e no meio de campo se joga Iago de Acevedo. Aí eu dizia assim: ele não vai tirar Acevedo. Ele só é louco, Rogério entende de futebol, Rogério enxerga o futebol. Acevedo vem sendo o melhor jogador do Bahia nos últimos jogos, e mais uma vez ontem foi o ponto de referência, tanto na marcação quanto na dinâmica do jogo. É que às vezes pouca gente entende quando a gente, você critica Rezende. Não é criticar Rezende, é na função que Rezende joga, na cabeça de área. Veja como ele matou a pau ontem jogando como zagueiro pelo lado esquerdo, é a função dele. Ainda fez o gol, ele que fez o primeiro gol do Bahia, deu uma cabeçada lá, tirando do Cássio, goleiro do Corinthians, fazendo 1-0 com menos de 4 minutos de jogo. Rezende para jogar ali de zagueiro, como ele jogou ontem ali, meio zagueiro, meio lateral esquerdo, na cabeça de área. Tem que ser quem tem dinâmica, quem tem intensidade no futebol. Aquele passe, que o Acevedo dá para o Ademir no 4º gol do Bahia foi espetáculo, porque ele rouba a bola com um toque só, ele dá para Ademir e pega a defesa do Corinthians toda desprevenida. Ademir dá velocidade, toca no Cauli, que dá um passe extraordinário no ponto futuro. Ademir na frente do Cássio faz aquele gol, toca pelo lado. Outro foi Cauli, craque de futebol, joga muito futebol, jogador vertical que vai para cima do adversário, fez um golaço ontem, numa troca de bola. O Juba mete essa bola para o Tassiano dá Cauli dá Tassiano, e o Tassiano devolve para o Cauli, que dá um drible desconcertante de perna esquerda, dá aquele chutaço contra o goleiro Cássio. Então Bahia
Só no início do segundo tempo deu uma caída, né? Isso é normal quando você termina o primeiro tempo vencendo por 3-0, aí dá aquela queda, né? Mas já ganhamos o jogo e é por isso que o treinador tem que ir no vestiário, né? Ficar gritando o tempo inteiro, incentivando, explicando ao jogador que não tem nada ganho, que faltam 45 minutos. Deu uma quedazinha de uns 15, 18 minutos ali. Depois o Bahia tomou o gol, inclusive, ficou 3-1. Depois o Bahia se recuperou novamente, foi para cima, fez o gol com o Ademir, depois o gol de pênalti com o Tassiano, que fez 2 gols de pênalti ontem. Então o Bahia deu um show de bola. É claro que tem erros a corrigir, claro que tem. No primeiro tempo, sobretudo, na parte defensiva, Iago, Felipe e Tassiano ficaram olhando muito, né? Não marcaram, fizeram um posicionamento bom dentro de campo, só que na hora da marcação eles deixavam os jogadores do Corinthians tocar bola. Enquanto que a Acevedo ia para tomar, Rezende ia para tomar, eles ficavam olhando. Isso não pode acontecer. Na parte ofensiva eles foram bem. Iago naquele primeiro toque ali da saída da cabeça de área, e o Tassiano chegando no ataque, junto com o Biel, com o Cauli, com os laterais. Então o Bahia fez uma partida realmente muito boa, porque muitos vão dizer assim: ah, foi uma noite péssima do Corinthians. Problema, o futebol do Corinthians é aquele ali. Aí o Corinthians marca muito bem, dificilmente toma gol, e na hora do ataque vai lá, faz um gol e fica meio tímido ali, né? Tem Renato Augusto que joga muito, fez um golaço ontem, né? Numa falha do Gilberto, mais uma, né, Gilberto? Na lateral direita atravessou uma bola, beabá do futebol, não se atravessa uma bola ali na frente da sua zaga, na frente da área, e aí o Corinthians roubou a bola e sobrou para o Renato Augusto, que fez um gol por cima da zaga do Bahia, um golaço no ângulo. Tem o Renato Augusto que faz a diferença, mas o time do Corinthians é um time comum, mais uma vez mostrou isso ontem, e o Bahia que jogou um grande futebol. Aproveite, torcedor, vibre. Agora o Bahia está fora da zona de rebaixamento, torça contra Vasco, contra Cruzeiro. Eu venho dizendo sempre, os jogos que faltam para o Vasco são dificílimos para o Clube Carioca, para o Cruzeiro da mesma forma, e o Bahia pega o São Paulo na próxima quarta-feira, 8 da noite, tem tudo para sair dessa situação que se encontra. E a vitória do Bahia ontem jogou vários clubes que já estavam meio que tranquilos no campeonato, da luta do rebaixamento. Internacional, né, Corinthians, Fortaleza, todos esses times agora começam a ficar preocupados também com essa situação depois que o Bahia ganhou da equipe do Corinthians ontem. O saldo de gols, o Bahia tinha -8, agora tem -4, estava empatado com o Vasco. Isso dá um alívio também e pode servir no dia decisivo do campeonato. Vou estar hoje no Nação Tricolor, gente. Você que está me ouvindo agora de manhã, meio-dia, pela 106.1 FM, e tem entrevista, e tem a coletiva do Rogério Ceni e muita coisa, junto com o Flávio Gomes e o comentário da Rubina também no Nação Tricolor. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.